Bom dia nesta sexta-feira, dia 7 de abril. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Sirênia. Bom dia quem está no Facebook, bom dia quem está no Instagram. Bom dia. Sexta-feira também é dia de trabalho, né? Sexta-feira também é dia de leitura, sexta-feira também é dia de expansão, a chamada Sexta-feira Santa. Mas vamos lá. Padrões antigos, derrubando barreiras, rompendo todos os nossos paradigmas, né? Quebrando todos os nossos paradigmas, para que a gente possa avançar. Nós só podemos avançar se nós abrirmos essas portas, se nós nos colocarmos nas varandas, se nós olharmos o sol lá fora, olharmos o canto dos pássaros, olharmos o brilho da luz. É só dessa maneira que nós vamos conseguir fazer a alquimia em nós mesmos, né? Nos transformar. Vamos lá. Mesmo hoje sendo a chamada Sexta-feira Santa, nós teremos o atendimento com os irmãos arcturianos às 18 horas, tá? A espiritualidade não tem manhã, tarde, noite, dia, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, não existe calendário para a espiritualidade. Então, como não existe calendário, nós também estamos de mãos dadas com a espiritualidade, com a nossa presença divina. Bom dia, Espeto do Zangão. Como nós não seguimos esse calendário, então tudo continua normal. Leitura do livro de manhã, atendimento com os arcturianos às 6 horas e tudo mais que vier para fazer em comum acordo com a luz. Nós estamos aqui de braços abertos, eis que fazemos nova todas as coisas, não é? Então, tudo normal hoje, tá? Leitura de manhã, atendimento com os arcturianos à noite, às 18 horas. E para quem escolher esse atendimento, é só entrar no grupo Projeto Reconstruir, que o link do Zoom vai para o grupo Projeto Reconstruir. E lá você entra no atendimento, tá? Um atendimento de curas, que podem ser curas físicas, mas principalmente, bom dia, Sônia, principalmente a cura da nossa alma, né? A cura de tudo que nós fizemos no passado, as nossas sombras que precisamos recolher, as nossas partes de vidas passadas, que nós não sabemos o que a nossa alma fez. Não temos essa lembrança ainda do que esta nossa alma aprontou por tantos milênios de anos aqui na Terra. Então, agora é trabalho nosso resgatar tudo isso, buscar todas essas situações, desconstruir, encaminhar para a luz, porque nós estamos em ascensão. Então, se nós estamos buscando evoluir, por que não buscar essas nossas partes? Não queremos deixar ninguém para trás, né? Não queremos deixar nenhuma personalidade nossa, nenhuma personagem nossa na escuridão. Ela viveu na escuridão porque era o que ela sabia, era o que ela entendia, era a consciência atual do planeta. Mas hoje, como nós estamos despertando essa consciência, sabemos tudo que podemos acessar, sabemos tudo como que as coisas realmente são, sabemos, acessamos as nossas verdades. Então, nada melhor do que nós buscarmos tudo isso, né? Acessarmos, rasgar esses véus que encobriram nossa visão por tanto tempo. O momento é esse. Mas, para isso, você precisa escolher, você precisa estar disponível para entender, para compreender, para se repolarizar, para buscar essas partes que degradaram e encaminhar para a luz. Então, tudo é uma escolha. E esse atendimento às 18 horas também é uma escolha, porque são curas da alma. São curas da nossa parte física, mas também curas da alma. Eu venho falando há tanto tempo, né, que o corpo não é doente, nosso corpo físico não é doente. Ele apenas manifesta para nós o que a alma está sentindo, que os nossos corpos sutis estão manifestando, o que nós estamos manifestando nos nossos corpos sutis, o que nós estamos criando, na verdade,
nos nossos corpos sutis. E aonde vai aparecer? No corpo físico, né? Então, se nós tratamos o etérico, nós tratamos os sutis, o corpo físico fica sadio. Não precisa sentir dor, não precisa sentir angústia, não precisa se deteriorar, se desmontar, se desfazer. É só nós escolhermos, tá? Então, vamos ao nosso ancoramento com a prece. Bom dia, Solange, seja muito bem-vinda. Com a prece para entendermos melhor esta leitura. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá, exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito, e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Então, agora vamos ao nosso decreto de hoje, não é? O decreto do livro de ouro de Saint-Germain. Hoje, o decreto 108. O 8, número do infinito, né? Estou ciente de que, com o emprego da divina presença, eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Estou ciente de que, com o emprego da divina presença, eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Estou ciente de que, com o emprego da divina presença, eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Este é um decreto para nós levarmos para o final de semana todo, né? Vem ali domingo de Páscoa, vamos emanar amor. Hoje, principalmente, vamos emanar amor. Vamos parar aqui um pouquinho antes para nós emanarmos amor para todo o planeta, não é?
seguirmos o exemplo de Jesus, que veio ancorar amor neste planeta. Então, continuando o relato de Saint-Germain e seu filho no Royal Temple. Eu vou voltar um parágrafo atrás para nós podermos reconectar. À luz do que ocorreu posteriormente, foi bom que ele me houvesse fortalecido para esse conselho. Com este aviso, conduziu-me através de um grande salão de audiências em direção à grande porta de bronze da parede ocidental. Colocando a mão contra ela, o painel moveu-se lentamente para cima até que entrássemos e depois se fechou atrás de nós. Parei, imobilizado de assombro, porque vi aquilo que os olhos humanos raramente é permitido ver. Se alguma vez foi permitido e a cena conservou-me imóvel, tão grande era a fascinação de sua beleza, prodígio e esplendor. Cerca de 3,5 metros diante de mim, erguia-se um bloco de ônix branco como neve, de 90 centímetros de altura, com a base quadrada de 40 centímetros de lado. Nele pousava uma esfera de cristal cheia de luz incolor, em contínuo movimento, com pontos fulgurantes que se projetavam de um lado para o outro. A esfera emitia continuamente raios de cores prismáticas, a uma distância de cerca de 15 centímetros. Parecia feita de substância viva, tão constantemente cintilava. Do topo dessa bola de cristal, brotavam 3 plumas de chama, uma dourada, outra cor-de-rosa e a terceira azul etérico. Alçando-se, no mínimo, à altura de 90 centímetros. Próximo à extremidade superior, cada um desses feixes de pluma-chama inclinava-se como uma pluma de avestruz, bela, graciosa e em perpétuo movimento. A irradiação dessa esplêndida esfera enchia a sala toda, produzindo uma sensação de energia eletrônica que as palavras não podem exprimir. A luz, a vida e a beleza de tal cena ultrapassam a capacidade humana de descrição. Avançamos para o externo, oposto da sala, onde havia lado a lado 3 esquifes de cristal, contendo cada um corpo humano. Ao aproximar-me, meu coração quase parou de bater, pois dentro deles estavam as formas de Lótus, nosso filho, e eu usarmos em uma antiga encarnação. Reconheci-os prontamente, porque Lótus conservava ainda alguma semelhança com aquele corpo. Mas os corpos de nosso filho e o meu tinham traços de maior regularidade e perfeição física. Mostravam todos a perfeição completa de um tipo quase igual ao dos antigos gregos. Expressavam tanta vida que pareciam estar apenas dormindo. Todos tinham cabelos louros, ondulados, e vestiam roupagem de tecido de ouro, como a das figuras da tapeçaria. Bastaria um mestre ascensionado olhar para esses corpos para ver registrada toda a ação vital por eles experimentada em suas encarnações físicas desde aquela época. Assim, atuavam como espelhos para gravar atividades transitórias, deixando, contudo, sua perfeição original e imutável. Cada esquife repousava numa grande base de ônix branco, do mesmo tipo daquele onde estava colocada a esfera de cristal. Eram cobertos também por tampos de cristal que se ajustavam perfeitamente a encaixes existentes ao longo das bordas, mas que não estavam selados.
Na tampa de cada um dos três, em justa correspondência com o centro do peito dos corpos, via-se uma estrela de 7 pontas. Abaixo da estrela havia 4 hieróglifos. Na extremidade superior e colocada de modo a ocupar exatamente o alto da cabeça, havia uma estrela de 6 pontas. Dos lados, precisamente abaixo dos ombros, 2 mãos entrelaçadas em sinal de cumprimento. Mais longe, perto dos pés, uma tocha acesa, colocada de modo tal que a chama tocava a tampa do esquife. Essa chama parecia dourada, fossem quais fossem as cores luminosas que fugissem na sala. No lado oposto, inferior, sob os pés, via-se uma estrela de 5 pontas, todos os emblemas eram salientes, como que cravados no cristal. Estes corpos, explicou Saint-Germain, pertenceram-vos em uma certa vida, quando deixastes a cidade de ouro para realizar um trabalho especial. Vossas experiências foram, então, terrificantes. Todavia, foi tão grande o bem praticado nessa vida que um grande ser cósmico apareceu e ordenou que eles fossem preservados até a ocasião em que pudesses elevar vossos corpos e voltar à cidade de ouro. Ele deu instruções completas para a preservação desses corpos, instruções estas que foram fielmente executadas, como vedes. Agora, podeis todos compreender como é importante e necessário manter-se vivamente consciente no próprio Mestre Jesus, no próprio Mestre Cristo interior, e nele profundamente centralizar-se para que só amor, sabedoria e perfeição de Deus possam atuar por meio da mente e do corpo, sempre. Nesse momento, uma luz deslumbrante e um tremendo poder lançaram-se através de mim e meu próprio Deus falou. Grande mestre de luz, pai, irmão e amigo, o poderoso Filho de Deus, um sempiterno amor anima, em verdade, o teu ser, e por ele atingistes tua bem merecida paz eterna e a mestria sobre os 5 reinos inferiores. O grande Deus interno nestes teus filhos, a quem tanto amas, breve se manifestará em domínio plenamente consciente, para prestar cada qual todo o auxílio que há tanto tempo almejas. Pois cada um dos filhos de Deus tem de executar um serviço que ninguém, a não ser ele, pode efetuar. Eu invoco a grande luz do próprio coração de Deus para te abençoar por todo o sempre. Bom dia, Dalila. Seja muito bem-vinda. Enquanto essas palavras eram pronunciadas, resplandeceu um grande jato de luz, enchendo a sala como um resplandecente arco-íris de luz vibrante. Esses pontos dardejavam cintilações por toda parte, e a sala tornou-se um esplendor de luz irisada, palpitante de vida. Vede, meu filho, disse Saint-Germain, como podeis perfeitamente deixar-se expressar o grande Deus interno. Dentro, em breve, sereis capaz de fazer isso conscientemente e sempre que desejardes. Observai o efeito das estalactites no teto, estalactites no teto e a aparência branca prateada das paredes. É tudo feito de substâncias precipitadas e a sala é mantida na mesma temperatura confortável todo o tempo. Dirigimos-nos para o outro extremo da câmara
e paramos diante de uma arcada polida existente na parede. Saint-Germain colocou a mão sobre ela e uma porta se abriu, deixando ver o maravilhoso aparelho de metal branco para a fabricação dos registros. Na era em que estamos entrando, continuou ele, muito equipamento que tem sido preservado será trazido para uso da humanidade. E, desse modo, não será preciso palpilhar a estrada de invenção ou dos descobrimentos. Perguntei, então, como é que neste reino e nas minas todas as coisas podem ser mantidas livres de poeira e com tão boa ventilação? É muito simples, explicou. Os mestres ascensionados usam para limpar e ventilar a mesma força mediante a qual geram calor, luz e poder. A emanação de cada uma delas, passando através das minas ou câmaras, consome imediatamente todas as substâncias desnecessárias. Aproxima-se a segunda manhã, desde que deixastes vosso corpo, e devemos voltar agora. Saímos da câmara de audiência pela porta à esquerda do tubo elevador e, uma vez mais, estávamos sob a luz das estrelas. Regressamos velozmente ao meu quarto e, um momento depois, eu estava de novo em meu corpo. Saint-Germain, junto a mim, sustinha a familiar taça de cristal, desta vez cheia de um líquido cor de âmbar. Bebi-o e senti-lhe o efeito vivificante passar através de todas as células do meu corpo. Agora dormi tanto quanto vos seja possível, disse ele, e desapareceu. Devo ter dormido profundamente, porque acordei muitas horas mais tarde, completamente restaurado, com renovada força e vigor. Esse aqui encerrou o capítulo 4. Hoje nós vamos iniciar novamente, no meio da leitura, o capítulo 5, né? O capítulo 5 traz memórias incaicais. Incaicais. Que palavra? Memórias incaicais. Bom dia, Isolete. Seja muito bem-vinda. Os 10 seguintes dias transcorreram sem acontecimentos dignos de nota. Durante o treinamento passado, nunca me recolhia ao leito sem fixar a atenção na toda-poderosa presença e enviar um pensamento de afetuosa gratidão a Saint-Germain. Ao anoitecer do 11º dia, quando me recolhia, ouvi distintamente sua voz dizer: Vinde. Eu aprendera a obedecer a esse chamado e imediatamente pus-me fora do corpo físico, atravessei rapidamente o espaço e em poucos momentos cheguei ao Royal Temple. Ele estava em pé, junto à base da montanha, à minha espera. Dessa vez chamou-me para ir ao seu encontro. Obedeci e saudei-o. As vossas ordens, disse, caminhando para ele sorrindo. Respondeu-me. Caminhando para ele, sorrindo, respondeu-me. Temos que trabalhar. Vamos. Eu era perfeitamente sabedor da direção em que viajávamos, certo de que nos dirigíamos para sudoeste. Logo avistamos as luzes de uma cidade e Saint-Germain, chamando para elas minhas atenções, observou: Los Angeles. Depois de viajarmos até mais além, passamos sobre uma outra seção iluminada e, dessa vez, uma pergunta minha respondeu: Cidade do México. Chegamos, então, a uma floresta tropical e começamos a descer. Em pouco tempo, estávamos nas ruínas de um antigo templo. São as ruínas de Mitla, no estado de Oaxaca, no México,
e explicou: aqui encarnastes, vós, Lotus e vosso filho, para prestar assistência quando a civilização incaica atingiu seu apogeu. Com a aprovação dos mestres ascensionados que dirigiam, escolhestes os 3 nascer na família dos Incas, para executar o serviço requerido naquele tempo. Aqui nascestes como filhos de um governador Inca, que era uma alma forte, de grande adiantamento e iluminação. Amando profundamente seu povo, rogara ao Supremo Deus Uno que concedesse luz, abundância e perfeição para abençoá-los e a terra. A devoção do Inca pela sua fonte era muito grande, porque ele conhecia e conscientemente compreendia o poder do grande sol central. Essa compreensão da verdade era ensinada ao povo Inca, e porque eles soubessem o que se atribuía ao grande sol central, usavam o sol como símbolo da divindade suprema. Tinham verdadeiro conhecimento interno e reconheciam a plenitude do poder desse grande sol central, a que hoje chamamos Cristo, porque é o coração da atividade crística no universo. Bom dia, Linha. Em virtude da devoção do imperador Inca, tanto pela sua fonte como pelo seu povo, ele foi atendido no desejo profundo de bênçãos e de luz para guiá-los e ajudá-los. Assim, 14 seres da Cidade Dourada sobre o deserto do Saara corresponderam, trazendo-lhe auxílio. Vós, Lotus e vosso filho, éreis 3 desses 14. Quando tinhas 10 anos de idade, Lotus 12 e vosso filho 14, fostes todos confiados a meu cuidado e orientação, a fim de serdes preparados e exercitados no trabalho que mais tarde realizastes. Nessa ocasião, eu residia na cidade de Ouro, mas, depois de feito o acordo preliminar, vinha diariamente ao palácio e vos transmitia a necessária radiação e instrução. Isso continuou por 4 anos, antes de ser revelado a vosso pai. O imperador Inca estava maravilhado com a sabedoria dos filhos e constantemente enviava sua gratidão e louvor a Deus pela bênção que assim lhe dispensava. Quando completastes 14 anos, o mesmo grande mestre cósmico que os levara para a Cidade de Ouro no fim da reencarnação da civilização do Saara, apareceu ao Inca e lhe disse que seu pedido fora atendido de modo perfeitamente real. Foi a partir dessa época que a civilização incaica, nos seus 70 anos subsequentes, atingiu o ponto culminante. Desde que fizestes 14 anos, eu vinha diariamente instruir e sintonizar o governante Inca, bem como a vós 3. Éreis denominados os amados filhos Incas do Sol. A gratidão, o amor e a cooperação dele eram realmente maravilhosos, e foi-lhe ensinada para compreender e usar a grande lei cósmica. Vossa infância e juventude foram admiráveis, pois nuvem alguma veio toldar a beleza desse aprendizado. Ao que é hoje vosso filho, foram ensinadas as leis do governo e os deveres divinos de um governante. A Lotus, o trabalho interior, tendo-lhe sido dado o direito e a consagração como sacerdotisa no Templo do Sol. Quanto a vós, aprendestes as leis cósmicas do sacerdócio e ainda, secretamente, postos de comando do exército.
Depois de 10 anos de treino especial no Peru, fostes os 3 encaminhados para o norte, para uma das novas colônias do Império Inca, com o fim de ajudar o povo a expandir suas atividades e estimular o progresso próprio. Partistes acompanhado de todo o amor, das honras e da bênção que o governante Inca sabia como dar. Estabelecestes a capital da colônia, onde é hoje Mitla, no estado de Oaxaca, no México, cuja glória chegou até os tempos presentes, através dos séculos. Construístes aqui um grande templo, sob a direção daqueles da Cidade Dourada que vos haviam instruído e ajudado. Lotus, nessa vida, chamava-se Mitla, e foi em sua honra que a cidade teve o mesmo nome. Aqui ela serviu de sacerdotisa por mais de 40 anos. Era um dos mais magníficos templos desse período e nenhuma despesa foi poupada, porque a parte secreta, construída abaixo da superfície da terra, deveria sobreviver para testemunhar séculos mais tarde essa esplêndida civilização. Sabias disso ao tempo da construção, e certas ordens específicas foram dadas e cumpridas em relação a ele, porque toda a edificação foi dirigida por um dos grandes mestres ascensionados da Cidade de Ouro. A parte externa era feita de blocos de pedra maciça, alguns dos quais podem ser vistos ainda hoje entre as ruínas. O interior era revestido de mármore ônix e jade. O jade procedia de uma jazida secreta na Cordilheira dos Andes, que a ninguém nunca foi revelado. O colorido do trabalho decorativo interno era o mais belo e artístico possível, sendo as principais cores fundamentais: ouro, púrpura, rosa e madrepérola. O santuário interno era de ouro, com desenhos em púrpura e branco. A cadeira em que a sacerdotisa oficiava era também de ouro. Aí era focalizado e mantido o poder espiritual, que irradiava para o império e seu povo. Com esta explanação como prelúdio, entraremos agora no templo subterrâneo, onde foi preservada uma sala entre as ruínas de uma grande passada glória. Andamos um pouco mais quando Saint-Germain comandou: afastai-vos. Focalizou então um raio de forte poder num grupo de grandes blocos de rocha em frente a nós. Subitamente, as pedras foram arremessadas em todas as direções, deixando a descoberto um cubo de granito cor-de-rosa. Ele deu um passo à frente e colocou a mão sobre o cubo. Este girou vagarosamente, como se fosse uma volta de um pino, revelando uma abertura de cerca de 90 centímetros de largura, com bem definidos degraus conduzindo para baixo. Descemos 21 degraus, até uma porta que parecia ser de cobre. Mas Saint-Germain disse tratar-se de uma liga de metais submetidos a um certo processo de fusão, de modo a torná-los imperecível. Empurrando um cubo de pedra que se achava à direita da entrada, a porta deslizou lentamente, permitindo-nos passar para uma pequena sala. No lado oposto havia uma grande arcada junto a uma porta maciça. Desta vez, ele pôs o pé numa pedra de formato peculiar no chão e a porta recuou, descobrindo um compartimento de enormes proporções
que parecia precisar muito de limpeza e ventilação. Tão logo esse pensamento me aflorou à mente, o local foi preenchido por uma poderosa luz violeta, seguida de uma suave névoa branca, tornando-se brilhante como o sol do meio-dia. A limpeza foi completa, pois tudo ficou fresco, limpo e saturado da fragrância de rosas. Quando entramos no salão, minha atenção foi detida por uma série de relatos, os mais notáveis que jamais vira. Eram gravados em ouro maciço, coloridos como na vida real. Estes relatos são também indestrutíveis, explicou Saint-Germain. 5 deles são o do soberano Inca, o de Lotus e o de vosso filho. O vosso e o meu, todos com a aparência dos corpos que tínhamos naquele tempo. Foi só durante o período incaico que esse particular gênero de arte teve expressão. Pela devoção de Lotus à sua própria chama divina nessa época, ela atraiu um grande mestre de Vênus que lhe a ensinou. Esse tipo de arte era diferente de qualquer coisa conhecida na Terra, em todas as épocas. O mestre de Vênus só permitiu que fosse feito um certo número de retratos, porque esta singular classe de arte tinha um avanço de séculos para o seu tempo, não podendo, portanto, ser usada neste período da evolução do mundo. Entretanto, será divulgada na presente idade de ouro em que acabamos de entrar. Ó, meu filho, pudesse o povo da América compreender apenas que estupendas possibilidades tem diante de si, esperando que se desviem dos credos, cultos, dogmas, ismos e de tudo o mais que prende e limita, desviando sua atenção da grande presença de Deus no interior de seus próprios corações. Oh, se pudessem perceber que liberdade, poder e luz aguardam sua ocupação, dependendo unicamente do reconhecimento e utilização da grande e amorosa presença interna, que respira através deles constantemente. Pudessem eles sentir e reconhecer o todo-poderoso domínio que essa presença exerce sobre todas as manifestações. Oh, se apenas fossem capazes de compreender que seus corpos são os templos do mais alto Deus vivente, que é o Senhor do céu e da terra, pudessem eles saber o que significa amar esse poderoso eu, falar-lhe, reconhecê-lo em todas as coisas e sentir a realidade dessa presença, ao menos com tanta certeza quanto fazem com as pessoas e as coisas. Se apenas pudessem sentir profundamente a proximidade e a realidade da grande presença por um momento que fosse, nada poderia colocar-se outra vez entre eles e a mesma poderosa e suprema realização, tal como foi atingida por Jesus e outros mestres ascensionados. Ó América, ó amados filhos da luz, deixai essa grande presença divina, sua sabedoria e poder surjam através de vós agora, e vereis como rapidamente o reino de Deus pode e quer manifestar-se sobre a terra. A América é o guia entre as nações, conduzindo a luz e anuncia a entrada da Idade de Ouro. Não obstante as condições atuais, essa luz jorrará e consumirá as sombras que procuram corromper seus ideais e seu amor para o grande supremo ser divino. Atravessamos em seguida uma porta à direita,
onde encontramos mais registros indestrutíveis, desta vez referentes às civilizações incaica e ao importante papel que ela desempenhou nesse ciclo. Já vos lembrastes do processo de fazer esses anais da memória de vossa vida há 14.000 anos? Observou Saint-Germain. Eles serão transportados para o Royal Teto, juntamente com os retratos, pois este templo secreto já preencheu por completo suas finalidades e agora deve ser dissolvido. Logo surgiram belos seres reluzentes que carregaram os retratos e os arquivos. Quando acabaram, voltamos à entrada e nos afastamos a uma certa distância. Saint-Germain focalizou a atenção por alguns momentos em direção ao templo secreto e permaneceu em absoluto silêncio. Senti-me presa de súbita quietude que me manteve imóvel. Hoje, um grande ruído surdo, como de terremoto. Houve um grande ruído surdo, como de terremoto. Num momento, tudo se acabou, e o templo secreto, que fora a mais esplêndida criação de seus dias, desmoronou-se em ruínas. Eu mal podia respirar diante do estupendo poder de Saint-Germain. Verdadeiramente, os grandes mestres ascensionados são deuses. Não é de admirar, na mitologia das eras antigas, que suas atividades nos tenham sido transmitidas na forma de mitos e de fábulas. Eles manejam sempre tremendo poder divino, porque se firmam com inflexível determinação na grande presença divina, e, em consequência, todo o poder lhes é dado, pois eles são o total manifestação da perfeição, são a total manifestação da perfeição. Quando Jesus disse, em verdade vos digo, que o que eu fizer também fareis, e maiores coisas do que essas fareis ainda. Ele sabia do que falava, continuou Saint-Germain. Ele veio ao mundo para revelar o domínio consciente e a mestria que é possível a qualquer criatura humana atingir e expressar, mesmo enquanto habitar na Terra. Mostrou o domínio do Mestre Ascensionado e provou à humanidade que é possível, a quem quer que seja, invocar de tal modo seu Deus interno que pode controlar conscientemente todas as coisas humanas. Os grandes mestres ascensionados de amor, luz e perfeição, que desde o princípio conduziram a expansão da luz na humanidade deste planeta, não são ficção ou produto da imaginação de ninguém. Eles são reais, visíveis, tangíveis, gloriosos, vivos, verdadeiros seres de tanto amor, sabedoria e poder, que a mente humana vacila diante dessa imensidade. Trabalham em toda parte do universo com liberdade completa e poder sem limites para fazer com naturalidade tudo o que o homem comum considera sobrenatural. São senhores de tão grande poder e manipuladores de tal força que abalam a imaginação da pessoa no mundo externo. São os guardiões da raça, e assim como no mundo físico da educação, vários graus de professores são ajustados para guiar o desenvolvimento do progresso individual desde a infância à maturidade, preparando daí por diante para um trabalho especial. Existem também os mestres ascensionados de perfeição para educar e auxiliar o indivíduo de maneira que ele possa expandir a consciência além da vulgar expressão humana. Então,
o discípulo desenvolve seus atributos super-humanos até que, como um estudante graduado por uma universidade, aquele que está sob o cuidado e a instrução de um mestre ascensionado é graduado fora de sua humanidade, na plena, contínua expressão de sua divindade. O mestre ascensionado é uma criança que, pelo esforço autoconsciente, gerou bastante amor e poder dentro de si mesmo, para romper as cadeias de toda limitação humana. Por isso, permanece livre e digno de ser empossado no uso de forças, além daquelas que fazem parte da experiência humana. Ele se sente a si mesmo uno com a vida onipresente de Deus. Por essa razão, todas as forças e coisas obedecem ao seu comando, pois ele é um ser autoconsciente, um ser de vontade livre, controlando tudo pela manipulação de sua luz interior. É por meio da irradiação ou extravasamento dessa luz que é realmente sua própria essência luminosa de amor divino, que um mestre ascensionado pode auxiliar os que estão sob seus cuidados e direção. Quando tal extravasamento ocorre para com o estudante, seus corpos interiores, e com isto quero dizer os corpos emocional, mental e causal, absorvem a essência luminosa do mestre, e a luz que há dentro deles brilha e se expande como um chispa que se avisa dentro de um braseiro, até converter-se em uma chama. Essa essência luminosa tem dentro de si a mais poderosa força do universo, porque ela dissolve toda discórdia e estabelece equilíbrio perfeito em toda manifestação. O corpo do mestre ascensionado está constantemente derramando raios de sua essência de luz sobre as discórdias da terra, dissolvendo-as tal como os raios de força a que chamamos luz e calor do nosso sol físico. Dissolvem um nevoeiro. A radiação que eles derramam para a humanidade na Terra é energia conscientemente extraída, a qual imprimem qualidade e, em seguida, emitem com um fim determinado. Desse modo, protege milhares de vezes pessoas, lugares, condições e coisas, permanecendo a humanidade completamente alheia, seguindo o seu determinado caminho, calmamente, inconsciente de seus protetores e benfeitores. Nessa espécie de atividade, os mestres ascensionados podem mudar os corpos em que trabalham, tal como qualquer pessoa muda de roupa, porque a estrutura celular está sempre sob seu controle consciente e cada átomo obedece à sua mais ligeira determinação. Tem liberdade de usar um ou mais corpos, se o trabalho que desejam efetuar assim requer, porque sua habilidade em integrar ou desintegrar um corpo atômico é absolutamente ilimitada. São manifestadores todo-poderosos de toda substância e energia, porque as forças da natureza, ou seja, os 4 elementos, são seus dóceis e obedientes servos. Esses seres gloriosos que guardam e auxiliam a raça humana em fase de evolução são chamados mestres ascensionados de amor, luz e perfeição. São tudo o que implica a palavra mestre, porque gerando o amor, a sabedoria e o poder da divina presença, manifestam sua mestria sobre tudo o que é humano. Por essa razão, eles ascensionaram
para a manifestação imediatamente acima da humana, que é a super-humana divindade, pura, eterna, toda-poderosa perfeição. Frequentemente, a humanidade da Terra, na sua ignorância e limitação, atreve-se a proferir sentenças contrárias a externar várias opiniões acerca do Mestre Jesus e muitos outros da horte ascensionada. Esta prática é uma das coisas mais comprometedoras a que os humanos podem se entregar, porque em tal atividade a crítica e o julgamento emitidos desse modo voltam pura e simplesmente ao seu autor, prendendo assim a humanidade cada vez mais firmemente aos padecimentos e limitações por ela mesmas criadas. A atividade da lei é que, tendo os mestres ascensionados se libertado das limitações humanas, tornaram-se expansão fulgurante de luz, no interior da qual nenhum pensamento humano de discórdia pode jamais penetrar. Isso induz todo o pensamento destrutivo, criação e sentimento a voltar para o seu remetente, ligando-o ainda mais estreitamente às cadeias de sua própria criação. Se os seres humanos pudessem ver seus próprios pensamentos, sentimentos e palavras saírem da atmosfera para o éter, reunirem-se cada vez mais aos da mesma espécie e retornar, não só ficariam assombrados diante o que fazem nascer, como também clamariam por libertação. Nem que fosse para apagar da mente tal criação, haveriam de se voltar com plena determinação para sua própria divindade e nela entrar. Pensamentos e sentimentos são coisas vivas, palpitantes. O indivíduo que sabe disso usará sua sabedoria, controlando-se como deve. Jesus está para a humanidade que adquire experiência na Terra. Como o grande Deus interno dentro de cada um ser humano está para a pessoa ou eu externo. Ele revelou o Mestre Máximo ao mundo exterior, e é ainda a prova viva da possibilidade que tem o homem de libertar-se de toda limitação e expressar a divindade tal como foi o desígnio originado, porque a primeira condição em que existiu a humanidade era inteiramente harmoniosa e livre. Eu vou parar aqui para nós ficarmos com este parágrafo na mente hoje. Eu vou até repetir este parágrafo. Preste muita atenção neste parágrafo. Jesus está para a humanidade que adquire experiência na Terra como o grande Deus interno dentro de cada ser humano está para a pessoa ou eu externo. Ele revelou o Mestre Máximo ao mundo exterior, e é a prova viva da possibilidade que tem o homem de libertar-se de toda limitação e expressar a divindade, tal como foi o desígnio originado, porque a primeira condição em que existiu a humanidade era inteiramente harmoniosa e livre. Então, neste dia de hoje, nós temos ainda alguns minutos, porque eu entrei depois das 10. Vamos emanar amor para toda a humanidade, emanar amor para todos os nossos irmãos. Lina Andrade, gratidão por todos vocês que estão aqui. Vamos nos conectar nesse momento, colocando os pés no chão, nos conectar com a Mãe Gaia. Vamos ativar o nosso centro de força, o nosso centro de luz, que é conectado com a nossa divindade, a bola de luz que existe no centro do nosso corpo. Expande essa luz para além do seu corpo.
Coloca a sua parte externa, a sua forma física dentro dessa luz. Deixe que a sua luz seja maior do que o teu corpo, maior do que a tua humanidade, do que a tua fisicalidade. Permita que a sua divindade seja maior, que a sua luz seja maior que a fisicalidade, que a divindade seja maior que a fisicalidade. Então, coloca teu corpo físico dentro desta luz, dentro da tua parte divina. E daqui emana amor para todos os seus irmãos, para todos os nossos irmãos. Somos todos em um com a fonte criadora. Somos todos iguais. Todos nós fomos extraídos da fonte criadora. Respira profundamente e emana essa luz rosa de amor incondicional, do não julgamento, da indiferença, do respeito das escolhas dos irmãos. Devemos respeitar a todos com suas dificuldades, com suas qualidades, com sua sabedoria. Respeito a todos, porque cada um está num ponto de sua jornada, de sua caminhada. E emane a sua luz para ele. Vamos vibrar gratidão por esse momento, gratidão por essas redes sociais, gratidão por este dia, gratidão por estarmos aqui no planeta Terra, neste momento presente, não é? Gratidão porque se estamos aqui é porque ainda temos missão aqui, estamos aqui em missão, não é? Então vamos vibrar gratidão por tudo isso, pelo dia de hoje, por vocês estarem aqui, por essa leitura que foi fabulosa. Ouçam quantas vezes for confortável para vocês, quantas vezes for necessário para o entendimento, para a compreensão pessoal de cada um. Então, para quem escolhe o atendimento com os arcturianos hoje às 18 horas, até lá, até às 18 horas, é livre, é gratuito, só tem o custo da sua disponibilidade. Você entrar no grupo, entrar às 18 horas para o atendimento na sala etérica e você receberá este atendimento. Esse é o único custo. É o seu desejo, é a sua vontade, é a sua disponibilidade. É querer ser atendido, é querer se curar, é querer buscar as situações que você precisa trabalhar em si mesmo. Então, gratidão, gratidão e até lá. Namastê.